Bem, gente, bom dia a todo mundo, não é? Sejam muito bem-vindos, tá certo? Vamos dar continuidade a- ao módulozinho da aula anterior. Então, na nossa aula anterior, eu lembro que nós resolvemos até o exercício 6, tá certo? Da página 408. E aí, nós vamos resolver agora os exercícios, desenvolvendo habilidades. Vocês vão perceber que são exercícios bem rápidos, tá certo? E aí eu passo já para o próximo conteúdo, tá? Então, do desenvolvendo habilidades. Então, quem não estiver com o módulo, é o módulo 2, página 409, tá certo? Bem, vamos a eles. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Na abertura da série, dois símbolos químicos são destacados em relação às duas primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os dois elementos é, né? A substância química formada pela ligação entre esses dois elementos é. Bom, então aqui ele forneceu para a gente o número atômico do bromo e o número atômico do bário, tá? Então, aqui, o que eu deveria fazer? Tem duas maneiras da gente fazer isso aí. Com os números atômicos, a gente faz a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, para a gente identificar a quantidade de elétrons da última camada, né? Para saber se o átomo quer perder ou ganhar elétrons, certo? Tá? A outra maneira é se eu tivesse acesso à tabela periódica. Tá? Olhando a posição deles na tabela periódica, também existe a possibilidade da gente identificar a quantidade de elétrons de valência, tá? Que cada um possui. Tá certo? Então, se você fizer a configuração eletrônica do bromo, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, até 35 elétrons, você vai ver que o bromo tem 7 elétrons na última camada. Tá? Quem tem 7 elétrons na última camada, para completar o seu octeto, vai querer ganhar um. Tá? Certo? Lembre, os átomos interagem entre si com esta finalidade, né? De interagir entre si, buscando ter a mesma estabilidade de um gás nobre. Ou seja, ter a mesma configuração de valência que um gás nobre. Certo? Bom, e aí o que eu faço? A mesma coisa para o bário. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, até 56 elétrons. E aí a gente verifica que o bário tem 2 elétrons na última camada, ou seja, tem 2 elétrons na sua camada de valência, certo? E aí, quem tem 2 elétrons na última camada, quer perder esses 2 para completar o seu octeto, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai montar essa formulazinha? Ora, a gente vai usar o cruz credo, tá? Eu vou ter que abrir aqui um documentozinho no Word, tá? Porque aqui o aplicativo não me dá a opção de editar, tá certo? Então veja só, eu vou descompartilhar aqui por um momentozinho só para a gente visualizar isso aqui, tá? Vamos lá. Pronto, estão conseguindo ver aí, né? O documentozinho do Word. Alguém pode me informar? Preciso que vocês interajam Sim, comigo, professor. tá? Isso. Não me deixe falando sozinho, não, por favor. Bem, então veja só. Foi que a gente viu lá. Vou botar aqui exercício 1, que a gente. Certo? A gente viu que o bário, como eu comentei com vocês, o que você vai fazer? Você primeiro faz a configuração eletrônica, faz a distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, como a gente já
Nós já aprendemos lá em atomística. E aí eu vou verificar a quantidade de elétrons da última camada. Se eu tenho uma tabela periódica, bem, aí você vai ver a posição dele na tabela periódica. Seria uma outra forma de você verificar a quantidade de elétrons que eles possuem na última camada. O bário é um metal alcalino terroso, ou seja, pertence à família 2A da tabela, ou grupo 2. Os elementos que pertencem a esta família têm 2 elétrons na última camada. Tá? O bromo, se você verificar a posição dele na tabela periódica, você vai ver que ele pertence à família 7A, ou grupo 17. Os elementos que pertencem à família 7A, ou grupo 17, apresentam 7 elétrons na última camada. Nesse caso aqui, ele não forneceu a tabela periódica, mas nos forneceu os números atômicos, tanto do bário como do bromo. Tá certo? E aí, você faz a configuração eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, usando o diagramazinho de Pauli. Feito isso, você vai verificar que no bário ele tem 2 elétrons de valência, e quem tem 2 elétrons de valência quer perder esses elétrons. E o bromo tem 7 elétrons de valência, ou seja, o bromo vai querer ganhar um elétron para completar o seu octeto, certo? E aí, como é que eu monto a fórmula? A formulazinha, a gente monta sempre, quem vem primeiro é quem perde o elétron, depois é quem ganha elétron. Então, como a gente identificou, quem quer perder elétrons é o bário. Deixa eu melhorar aqui. Ele vai fazer de novo. Deixa assim mesmo. Vou só aumentar aqui, tá? Vou só aumentar aqui a fonte, certo? Para ficar fácil da gente visualizar. Bem, então o bário, ele quer perder 2 elétrons, portanto, a sua carga vai ficar mais 2. Certo? E o bromo quer ganhar 1 elétron, portanto, sua carga vai ficar menos 1. Tá? Então, como é que eu faço agora a configurar a formulazinha obtida? A gente vai usar o cruz credo. Deixa eu ver aqui um negócio. Pronto, vamos lá. Certo? A gente vai usar o cruz credo. Como é o cruz credo? Ora, sempre quem vem primeiro é o cara positivo, tá? O íon positivo. Quem vai me dizer a carga dele, a quantidade dele? A carga do outro. Então, eu só tenho um bário, né? Eu só tenho uma carga aqui no bromo. Então, quando ela volta aqui, ó, a gente faz o xizinho, ó, desce aqui. Lembre-se, não desce o sinal, o que desce é a quantidade de carga. E depois, o cara negativo. Quem vai dizer a quantidade dele? A carga do outro, ó. Cruz, credo. Lembre-se, o que desce é a quantidade, para indicar, não é a carga, o sinal da carga. Então, pronto. Está aí a formulazinha do camarada. Como é a ligação entre dois átomos, onde um quer perder elétrons e o outro quer ganhar, ou ainda, o bário é metal e o bromo é um ametal. A metal com a metal, ligação iônica. Interação entre um átomo que quer perder elétrons com um que quer ganhar, ligação iônica. Beleza? Então, tá aí a respostazinha do primeiro. Vamos ver agora qual a alternativazinha do nosso livrinho digital. Opa, deixa eu ver aqui. Não é isso. Vamos ver aqui se é. Pronto. Beleza? Então veja, ó, qual é a alternativa que tem essa opção? BaDr2. Alternativa é. Gente, alguma dúvida?
Alguém não entendeu o raciocínio? Todo mundo acompanhou? Bom, vou passar para o exercício 2, tá certo? Bem, no exercício 2 diz assim: três substâncias X, Y e Z tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. Bom, aqui é o seguinte, meu povo. Características de compostos iônicos, tá certo? É tanto que ele pede aqui, ó. Com base nessas informações, é correto classificar como substâncias ou substâncias iônicas ou iônicas, tá? Quais? Veja, os compostos, quanto à condutividade elétrica, os compostos iônicos, eles são maus condutores de corrente elétrica na fase sólida, mas são bons condutores de corrente elétrica quando na fase líquida, tá certo? Ou quando eles estão dissolvidos em água, tá certo? Então, os compostos iônicos são bons condutores na sua fase líquida, ou seja, quando ele está derretido, ou quando eles estão dissolvidos em água. Na fase sólida, os compostos iônicos não são bons condutores de corrente elétrica, tá certo? E aí, vamos analisar a tabelinha que nos diz a substância e a condutividade elétrica quanto ao estado físico que ela se encontra. Então, veja a substância X. Na fase sólida, ela conduz corrente elétrica e na fase líquida também conduz corrente elétrica. E isso é uma característica dos metais e não dos compostos iônicos. Tá? Os metais são bons condutores de corrente elétrica, tanto na fase sólida como na fase líquida. Y não conduz corrente elétrica na sua fase sólida, mas conduz corrente elétrica na sua fase líquida. E isso é uma característica dos compostos iônicos, tá? São bons condutores na fase líquida ou quando estão dissolvidos em água. Na fase sólida, não. Então, Y é um composto iônico. Z não conduz nem na fase sólida, nem na fase líquida. E isso é uma característica de compostos moleculares. Alguns compostos moleculares conduzem corrente elétrica na sua fase quando estão dissolvidos em água, tá? Mas eles não são bons condutores nem na fase sólida, nem na fase líquida. Ok? Então, a única substância aí que tem características de um composto ou de uma substância iônica é Y. Alternativa D. 3. Gente, tranquilo. Preciso que vocês, tá certo? Interajam comigo. Já falei aqui, tá? Ficam me deixando no vácuo. Tranquilo, professor. Isso, não gosto de me sentir sozinho, não. Eu tenho um problema. Tá certo? Bom, em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas, com base na mecânica ondulatória. Essas ligações podem ser classificadas em duas categorias gerais, como ligação iônica, ou eletrovalente, e ligação covalente. A seguir, são listadas 4 substâncias e algumas aplicações. Óxido de alumínio, usado como isolante térmico, tetracloreto de carbono, líquido incolor, usado como solvente, amônia, usado em refrigeração, e o fluoreto de lítio, usado na ótica ultravioleta de termoluminescência. Bom, e aí, vamos ver o que ele está querendo. Os tipos de ligação química nesses compostos são respectivamente. Bem, ele forneceu aqui para nós, tá? Isso é uma característica muito do Enem, não fornece a tabela periódica, mas fornece os números atômicos, né, das substâncias
envolvidas quando a gente precisa. Tá? Então, aqui, beleza. O que é que você iria fazer? A configuração eletrônica de cada um para saber a sua tendência em perder ou em ganhar elétrons. Aquelas substâncias que são formadas entre dois átomos, onde um quer perder e o outro quer ganhar elétrons, ligação iônica. Aquelas substâncias que são formadas por átomos onde ambos querem receber elétrons, ligação covalente. Tá certo? Outra maneira, tá, é você reconhecer metal de ametal, tá? Porque ligação iônica, metal com ametal ou metal com hidrogênio. Ligação covalente, ametal com ametal, ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio. Lembre-se que o hidrogênio ele não pertence a nenhuma família, a nenhum grupo da tabela periódica, né? Ele é um elemento único, tá certo? Bem, então você tem duas possibilidades. Ou faz a configuração, tá, eletrônica para identificar a tendência de cada átomo em perder ou em ganhar elétrons, certo? E aí eu verifico. Se o cara é formado por uma substância onde tem um átomo que quer perder e outro que quer ganhar elétrons, iônica. Se ambos querem ganhar, tá? Ou hidrogênio com hidrogênio, ou um cara que quer ganhar com hidrogênio, ligação covalente, certo? Ou ainda, como eu falei para vocês, basta eu identificar na molécula quem é a classificação dos elementos que a formam. Veja, o óxido de alumínio, por exemplo, o alumínio é um metal. O oxigênio é um ametal. Então, metal com ametal, ligação iônica. Tá? Carbono não é metal. Cloro também não é metal. Então, ametal com ametal, ligação covalente. Tá? Amônia, nitrogênio é um ametal com o hidrogênio, como a gente falou anteriormente. Ametal com hidrogênio, ligação covalente. E o último camarada, lítio. Lítio é um metal alcalino, família 1A da tabela periódica. E o flúor é um ametal. Então, metal com ametal, ligação iônica. Então, a sequência seria ligação iônica, ligação covalente e ligação iônica. Tá? Então, veja a importância da gente ter esse conhecimento, né? De conseguir classificar os elementos químicos da tabela. Se não, o que eu teria que fazer? Teria que fazer a configuração eletrônica, então vamos aqui, do alumínio e do oxigênio, tá certo? E verificar se ele tem a tendência de ganhar ou de perder elétrons, certo? Aqui no terceiro, a resposta correta seria a alternativa E, né? Iônica, covalente e iônica. Eu vou mostrar para vocês como é que seria feito se eu não conhecesse, se a gente não está sabendo como a classificação dos elementos, identificar se é metal ou ametal. Então, vamos fazer utilizando os números atômicos, tá certo? Então, eu vou aqui voltar lá para o nosso documentozinho do Word. Tá? Então, veja. É o exercício 3. Então, no exercício 3, vamos ver a questão do óxido de alumínio, que é o alumínio, que tem número atômico 13. Alumínio, que tem número atômico 13. Tá? E o oxigênio, que tem número atômico 8. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a configuração eletrônica. Lembra como é que a gente faz? 1s2, 2s2, 2p6, até quanto?
Até 13, né? Até agora eu tenho quantos? Eu tenho 2 aqui, 1 mais 2 aqui, 4, 1 mais 6 aqui, 10. Tá faltando 3. Então, vamos lá. Tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Lembre-se, é até 13. Vou distribuir 13 elétrons. Tá? Depois do 2P, do 2S, aliás, desculpe aqui, 3S. 3S2, tá? A gente vai agora para o 3P. Então, 3P, no caso 1. Ok? E aí eu vou verificar, ora, qual é a última camada? Veja, o que me interessa é a quantidade de elétrons da última camada. Tá? Lembrando que a última camada também é chamada de camada de valência. E aqui, tenha cuidado, para não confundir última camada com último subnível. Então, veja, este primeiro subnível S é o subnível S da primeira camada, que é a camada 1. Este segundo subnível S é da segunda camada, ó, por isso que é 2S. Tá? Este subnível P também é da segunda camada, por isso que é 2P. Tá? E aqui eu vou separar um pouquinho, para ficar fácil da gente visualizar. Ó. Então, observe, este próximo subnível S é o subnível S da terceira camada. E esse P também é da terceira camada. Então, veja, quantas camadas eu tenho aqui? Camada 1, camada 2 e camada 3. Certo? Veja que o que me interessa é a quantidade de elétrons da última camada. Quem é a última camada aí? A primeira, a segunda ou a terceira? Bora, gente. Alguém abre o microfone aí. Terceira. Terceira. Quantos elétrons eu tenho na terceira? 3. 3. Pronto. Então, lembra que a gente aprendeu isso? Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada quer perder esses elétrons para completar seu octeto. Por que eu estou fazendo isso? Para você, novamente, vou lembrar, não confundir última camada com o último subnível. Aqui, o meu último subnível é o 3P, mas a minha última camada é a terceira. Às vezes, pode acontecer da última camada só ter um subnível. Pode acontecer, tá certo? Tá? Então, tenha sempre atenção a isso. Não confundir última camada com o último subnível. Tá certo? E aí, o que me interessa são a quantidade de elétrons da última camada e não do último subnível. Então, a gente observa quando a gente fez a configuração eletrônica, observamos que o alumínio, na sua última camada, que é a terceira, tem 3 elétrons. E quem tem 3 elétrons na última camada quer perder esses elétrons. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio. Tá? Então, o oxigênio. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 8. Então, 1S2, 2S2, 2P4, não é isso? São 8 elétrons? Então, 2, 1 mais 2, 4, 1 mais 4, 8. Então, o que a gente observa aqui? Ora, no oxigênio, eu só tenho quantas camadas? 2. A primeira e a segunda. Então, nesta configuração, na configuração do oxigênio, quantos elétrons eu tenho na última camada? 6. 2 no S, mais 4 no P. 6. Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, quer ganhar a quantidade de elétrons para completar o seu octeto. Quem tem 5 elétrons quer ganhar 3, quem tem 6 quer ganhar 2, quem tem 7 quer ganhar 1, para ficar com 8 elétrons, para ter a mesma estabilidade de um gás nobre. Então veja que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e tende a ganhar elétrons. Então, a interação entre o alumínio e o oxigênio é uma ligação iônica, porque ocorre entre um átomo que quer perder elétrons com um átomo que quer ganhar.
ou ainda, a gente, sabendo reconhecê-los, a sua classificação na tabela periódica, a gente consegue também verificar isso, tá? Metal com ametal, ligação iônica. Gente, alguma dúvida aqui? Esse aqui é o exercício 3. Agora. Pronto. Beleza? Vou voltar para o nosso livrinho digital. Qualquer dúvida, avisa, tá bom? Certo? Então vamos para o exercício 4. Então viram aqui por que dá a letra E, né? Ligação iônica, ligação covalente e ligação iônica. Ou eu posso fazer pela configuração eletrônica, identificando a quantidade de elétrons de valência. Então, se a interação está ocorrendo entre um átomo que quer perder com um átomo que quer ganhar, ligação iônica. Onde, entre dois átomos onde ambos querem ganhar, ou hidrogênio com hidrogênio, e um cara que quer ganhar com hidrogênio, ligação covalente. Certo? 4. Tendo o conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais, novos remédios, produtos químicos para a agricultura e polímeros usados em artefatos tais como CDs, telefones celulares e fibras sintéticas. Se tornam possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais as ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias sódio metálico? Ora, já está dizendo tudo. Sódio metálico é um átomo de metal interagindo com outro metal. Que tipo de ligação é essa? Ligação metálica. Metal com metal, ligação metálica. Então, o sódio metálico é a interação entre seus átomos é do tipo metálica. Sal de cozinha, que é o NaCl. Então, veja que, como eu falei para vocês anteriormente, o sódio, ele aqui não forneceu para a gente os números atômicos. Tá? Então, só tem um jeito de eu fazer por aqui. Ou, se fosse fornecida a tabela periódica, a gente iria consultar a tabela periódica e aí verificar seus números atômicos. Ou saber reconhecer quando é metal e quando é não metal. Então, o sódio, ele pertence à família 1A. Mas você nem precisaria disso, por quê? Porque ele já está dizendo aqui no iniciozinho que o sódio é um metal, ó. Sódio metálico, Na. Tá? Mas, se não tivesse essa informação, a gente teria que conhecer que o sódio é um metal alcalino. E o cloro não é metal. Então, metal com não metal, ligação iônica. Certo? Ácido muriático, que é o HCl. Hidrogênio com cloro. O cloro é não metal. Então, hidrogênio com não metal, ligação covalente. Então, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente e gás oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula formada por dois átomos de oxigênio. Um oxigênio que está reagindo com outro oxigênio, interagindo, né? Então, e o oxigênio não é metal. Então, ametal com ametal, ligação covalente. Então, nós temos o sódio metálico é formado por ligações metálicas, tá? O sal de cozinha, ligação iônica, tá? O ácido muriático, ligação covalente, e o gás oxigênio, também ligação covalente. A alternativa marque aí no seu livrinho, certo? 5. Em competições esportivas, é comum premiar os vencedores com medalhas que hierarquizam a classificação dos 3 primeiros colocados com ouro, prata e bronze. A medalha que tradicionalmente é conferida ao terceiro colocado é de bronze, que é, gente, cuidado com isso aí. O bronze não é um elemento químico. O bronze é uma mistura de metais, tá certo? Seria A?
Isso, perfeito. É uma solução sólida de cobre e estanho. O bronze é uma mistura de cobre e estanho em determinadas proporções. Aí, normalmente, o aluno... Professor, por que solução? Solução é toda mistura homogênea. Toda e qualquer mistura homogênea é uma solução. E o bronze, você não consegue ver separadamente o cobre e o estânio, porque eles apresentam uma uniformidade, essa mistura de cobre e estânio. Tá certo? A essa liga metálica, a gente poderia chamar de liga metálica também, é chamado de bronze. Tá? Então, alternativa A. Gente, alguma dúvida aqui nos desenvolvendo aqui habilidades? Tranquilo. Os complementares, exercício de casa, tá certo? Façam, ok? E qualquer dúvida, é só me informar no zap para a gente tirar essa dúvida. Ó, professor, fiquei com dúvida no exercício 4, não entendi, porque que não consegui encontrar a resposta, não entendi de jeito nenhum. Aí você coloca lá no grupozinho para na nossa próxima aula a gente dirimir a sua dúvida, a gente tirar a sua dúvida. Certo? Bom, Certo. vamos aqui agora. Veja só. O nosso próximo conteúdo. Deixa eu ver se ele aparece aí. Bora, meu filho. Por que não apareceu? É quanto à geometria molecular. Tá certo? Oi. Pronto. Isso. E aí, para falar da geometria molecular, a gente vai precisar dessa teoria aqui, ó. Teoria. Vocês estão visualizando, meu povo? Ó, tá até aqui em Sim, negrito. Sim. professor. Isso. Sim. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. A gente já estamos ligados que valência são os elétronzinhos da última camada, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso assunto da próxima aula. E quem quiser já ir dando uma olhadinha, eu estou falando isso porque aqui já deu aqui, começando a dar meu tempozinho aqui no Zoom, tá? Certo? E aí, ó, vocês já vão olhar o que é essa teoria de repulsão dos pares eletrônicos, de valência, ou seja, os elétrons dos pares de elétrons da última camada. Então, as moléculas, elas vão ocupar o espaço de formas diferentes, de acordo com a quantidade de elétrons em torno de um átomo central, ligantes ou não ligantes. Tá certo? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, como, por exemplo, toda molécula diatômica. O que são moléculas diatômicas? O próprio nome já é bem sugestivo, né? São moléculas formadas por dois átomos. Tá? Toda molécula diatômica, não importa se os átomos são iguais ou diferentes, sempre vai ter geometria linear. Tá vendo aqui o exemplozinho? Tá certo? Moléculas triatômicas que não possuem pares de elétrons não ligantes também vai ser linear. Quando eu me refiro a pares de elétrons não ligantes, é em relação ao átomo central. Então veja que aqui eu tenho 3 átomos, ó, 2 laranjas e um preto, né? O pretinho está no meio. Se em torno dele não tiver pares de elétrons não ligantes, também será geometria linear. Tá? Certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai detalhar essa historinha dos pares de elétrons, da teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. Tá bom, meu povo? Tranquilo? Então, vocês dêem uma olhadinha aí nesse próximo tópico, para na próxima aula a gente já tá entendendo mais ou menos o que a gente vai comentar. Alguma dúvida, meu povo? Não, Não, professor, senhor. de boa. Espera aí, deixa eu ver aqui, vê se... Eu creio que ainda tem um tempinho para nós. Assim. Essa reunião está com um tempo limitado, professor. Ilimitado? Isso. Ah, então tá bom. Por isso que apareceu aqui uma mensagenzinha aqui para mim, eu fiquei aqui. Bem, mas nós vamos até 8h20, não é isso? É 8h20 ou 8h40 que a gente vai? 8h20. Pronto. Bem, certo? Então vou aproveitar aqui. Tá? Então vejam, aqui, ó, moléculas diatômicas. Tá? Toda molécula diatômica, não importa ó, se são entre átomos iguais, que é o caso da molécula do gás oxigênio,
Tá vendo? Molécula do gás oxigênio. Ou HCl, ó, tá? Que é o ácido clorídrico. Veja, o gás oxigênio são dois átomos iguais. E o HCl são dois átomos diferentes. Então, não importa se é entre átomos iguais ou átomos diferentes, a geometria sempre vai ser linear. E também, veja, mas professor, aqui era uma ligação simples. Lembre-se, cada tracinho representa um par de elétrons sendo compartilhado. E aqui é uma ligação dupla. Também não importa o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. O que importa nesse caso é a quantidade de átomos. Tá? Se são dois átomos, não importa se os átomos são iguais ou se são diferentes, a molécula vai ter geometria linear. Tá? No caso de moléculas triatômicas, aí a gente tem duas possibilidades, certo? Veja, o caso do dióxido de carbono, CO2. Observe que o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Tá? A gente vai chamar esse par ou pares de elétrons, tá? Numa mesma posição de nuvem eletrônica, tá bom? Então veja que toda molécula triatômica que tem esta característica não apresentar pares de elétrons não ligantes em torno do elemento central também vai ser geometria linear, tá certo? Veja na formulazinha de Lewis aqui que os pares de elétrons que existem estão formando ligações com o oxigênio. Veja esse outro exemplo, ó. Aqui no caso da molécula da água. Veja que o oxigênio, que é o elemento central, além de ter os pares de elétrons ligantes, tem dois pares de elétrons que não formam ligação com ninguém. Então, nesse caso, embora a molécula seja triatômica, formada por três átomos, tá? Ela já não vai ser mais linear. Se apresenta pares de elétrons não ligantes, ela vai ser angular. Aí veja a importância de eu saber escrever a estrutura eletrônica. Porque na fórmula estrutural não nos mostra os pares de elétrons não ligantes. Só mostra os pares de elétrons ligantes representados por esses tracinhos. Certo? Então, a única maneira de eu identificar se existe pares de elétrons não ligantes no átomo central é através da fórmula eletrônica. Beleza? E aí, ainda tem uma outra possibilidade. Ó. Quando eu tenho moléculas com 4 átomos. Se em torno do elemento central, veja que o elemento central é o bromo, veja que eu só tenho pares de elétrons ligantes em torno do elemento central. O flúor não é um elemento central. Quem tem pares de elétrons não ligantes aqui são os átomos de flúor. Mas o boro não tem pares de elétrons não ligantes, somente ligantes. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas e não tenho nenhum par de elétrons não ligante, a geometria é triangular. Agora, veja no caso da amônia. Ó, veja que eu tenho 4 pares de elétrons em torno do nitrogênio, que é o elemento central. 3 ligantes e um par de elétrons não ligante. Quando isso acontece, ela é piramidal. E ainda tem uma outra possibilidade, que é quando os 4 pares de elétrons em torno do elemento central são ligantes, que é o caso do tetracloreto de carbono. Quando isso acontece, a geometria é tetraédrica. Então, nós podemos ter geometrias. Esses são os principais. Tem outras geometrias mais complexas, tá certo? Mas, tá? Essas são as principais. Toda molécula diatômica, geometria linear. Moléculas triatômicas. Nas moléculas triatômicas, se as moléculas triatômicas, se eu não tenho par de elétrons não ligantes em torno do elemento central, ela é linear também. Se tiver par de elétrons não ligantes em torno do elemento central, ela vai ser angular, tá? E aí, com 4 átomos, a gente pode ter, não é? Quando o elemento central não apresenta par de elétrons não ligantes e só tem 3 nuvens eletrônicas, ela vai ser trigonal ou triangular. Se tiver 4 pares de elétrons, dos quais 3 são ligantes e um não ligante, ela vai ser piramidal. E se tiver os 4 pares e os 4 forem ligantes, ela vai ser tetraédrica. Beleza? Bom, então, meu povo, tá aqui, tá? A linear,
As nuvens eletrônicas têm um espaço de 180 graus. A angular varia de acordo com se tem um par ou mais de um par de elétrons não ligantes. A trigonal, 120 graus. E a tetraédrica, 109 graus e 28 minutos. Beleza? Bem, e aí, na nossa próxima aula, a gente continua daqui. Tá? Na nossa próxima aula, iremos falar de polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Gente, alguma dúvida? Não esqueça de fazer os exercícios complementares, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no grupo. Beleza? Beleza, beleza. Beleza, Pronto. professor. Beleza, tamo junto, parceiro. Certo? Então, Até a próxima aula. terça-feira, próxima aula, polaridade. E se tiver dúvida nos exercícios complementares, coloca antecipadamente no grupo para eu me orientar com vocês. Tá certo? Certo, professor. Beleza, gente. Boa terça-feira para Já é. vocês. Boa aula aí no restante da manhã. Tá certo? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, professor. Valeu.